Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luca Bezon, analista de inteligência de mercado da StoneX, e nessa sessão de análise sobre o mercado de cacau eu gostaria de comentar um pouco sobre as nossas estimativas mais recentes para o balanço global de cacau, e mais especificamente o que essa estimativa ajuda a explicar sobre o comportamento recente dos preços. Desde o início de fevereiro, os futuros negociados em Nova York acumulam alta superior a 40%. À primeira vista, esse movimento parece até contraditório. Afinal, nessa nossa última divulgação de estimativa, a gente mostrou que os indicadores de curto prazo mostram uma melhora importante da oferta e a gente deve ter um superávit robusto no balanço global de cacau. As entregas de cacau na Costa do Marfim seguem em ritmo elevado, os estoques certificados voltaram a crescer após atingirem níveis historicamente baixos, e ainda existem relatos de volumes relevantes de manteiga armazenados, o que sugere uma disponibilidade confortável desse derivado. Então, diante desse cenário, seria natural esperar uma maior pressão baixista sobre as cotações. Mas não é bem isso que a gente tem olhado nos últimos dias. Então, o que ajuda a explicar essa evolução dos temores de risco e evolução dos preços de forma tão rápida nessas últimas sessões? O principal foco do mercado hoje ele passa a ser crescentemente mais a próxima safra, que é a safra 26-27. E nessa safra a gente tem alguns temores que ajudam a explicar o porquê que a gente tem visto altas tão intensas dos preços. Essa mudança fica clara especialmente quando a gente compara as nossas duas estimativas para as próximas temporadas. Por isso agora eu vou mostrar o nosso gráfico da quinzena, em que a gente mostra que nessa última divulgação de balanço a gente revisou os nossos números para um superávit de 422 mil toneladas na safra atual, principalmente vindo dessa recuperação em ritmo mais acelerado da Costa do Marfim. A gente teve revisões também em Gana, mas o principal foco dessa revisão estimativa foi Costa do Marfim. A gente deve ter uma oferta global de cacau nessa temporada de 5,1 milhões de toneladas, o que deve permitir uma recomposição importante dos estoques globais depois de diversos anos de déficit. Então, por que a gente está vendo os preços subirem? O mercado ele volta a olhar principalmente a safra 26-27, cuja nossa estimativa foi reduzida de 149 mil toneladas para cerca de 25 mil toneladas, chegando muito mais próximo ali do equilíbrio, falando especificamente na diferença entre oferta e demanda global. Então, isso mostra que a margem confortável que a gente estava esperando para a próxima safra, ela pode não ser refletida e pode até, caso essa revisão seja de novo revisada para baixo, chegar num cenário ali de déficit de cacau para a próxima safra. O motivo dessas revisões e o motivo dos temores de risco estarem tão acelerados nos últimos dias, principalmente, foi uma notícia de que o Cocobod, que é o órgão estatal de cacau, passou a projetar uma queda próxima de 16% para a safra em Gana. A gente teve também relatos de diminuição do número de vendas antecipadas de volumes vindos da Costa do Marfim. E a gente tem visto também notícias de diminuição das contagens de vagens ali na região do oeste africano, o que mostra que a safra 26-27 pode realmente ser menor do que a gente estava esperando. A gente tem um período ali de junho a setembro, em que é o período de desenvolvimento dessa safra, e a gente tem visto que notícias relativas a esse desenvolvimento de safra trazem um patamar bastante altista para preço e fatores bastante altistas para preço. Então é mais ou menos nessa toada que a gente está vendo. Outro fator que é bastante importante é o El Niño. A gente segue vendo a projeção de que o El Niño siga intenso pelo menos até meados de 2027, o que também coloca risco na safra que vem, que é a safra que a gente ainda nem está estimando, que é a 27-28. Então se a gente tiver condições climáticas pouco adequadas, tanto para essa safra 26-27, que é a próxima, quanto para a próxima, que é a 27-28, a gente pode ter dois ciclos de oferta menos adequada do que o mercado estava esperando, e isso sim traz preocupação, porque por mais que a gente esteja construindo estoque na safra atual, que é a 25-26, que a gente está projetando ali um superávit de 400 mil toneladas, se a gente tiver duas safras ruins seguidas da safra atual, isso pode trazer de novo um cenário parecido com o que a gente viu em 23-24, em que a gente tem escassez de amêndoas, tem escassez de subprodutos, e os preços atingem patamares muito elevados diante da restrição de oferta. Então, em resumo, a nossa leitura é que a recuperação superior a 40% dos futuros que a gente tem visto reflete muito mais uma antecipação dos riscos para 26-27 do que uma mudança nos fundamentos imediatos. A oferta disponível ela segue relativamente confortável e ainda pode limitar novas altas ou mesmo favorecer correções nos preços, caso as preocupações com a próxima safra diminuam.
Mas para a safra 26/27, se a gente tiver novas notícias de desenvolvimento ruim da safra, e até olhando para a próxima safra 27/28, a gente pode ter de novo novos impulsos altistas, e aí a gente viu o cenário recente da safra 23/24 como o ápice desse temor de risco, e não dá para descartar que isso está fora de cogitação. Mas é mais ou menos nessa linha que a gente está olhando os fundamentos para o mercado hoje em dia. Eu agradeço por me acompanhar ao longo dessa análise e até o próximo vídeo.